Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo, Gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira e nós vamos, juntos com todo o culto do Evangelho no Lar, vamos fazer a oração inicial. A seguir nós vamos fazer a leitura edificante. O livro que nós estamos usando é o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu a Ação e Prece, Ação e Prece. Vamos ler e comentar. Depois nós vamos para o Evangelho. Hoje caiu o capítulo 13, um texto de São Luís, Beneficência Exclusiva. Beneficência Exclusiva, do capítulo 13. Nós vamos ao capítulo 13, que é o capítulo que é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Certo? Nós vamos ler e explicar também. No final, minha água já está aqui, separa a sua água aí também. Minha água já está aqui, nós vamos fazer a prece final com os finalmente da fluidificação da água, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Como que faz isso? Pense em Jesus como você o conhece, como você acha que é o rosto dele, tá bom? Então vamos lá, elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Dr. Agripino, nosso querido guia espiritual, seu Otávio, e cumprimentando o seu Otávio, cumprimento a todos os guias espirituais, ou anjo da guarda, enfim, de todos que estão fazendo o Evangelho conosco, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos, Senhor Jesus, o pensamento até o Senhor para mais uma vez agradecermos por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, muito obrigado, claro, e também, evidentemente, agradecendo por tudo de ruim que necessariamente aconteceu conosco na última semana, porque afinal de contas já foi, já era, não devemos mais quitado, né? Mais um débito quitado, e por isso muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade e acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Essa é a nossa próxima gratidão também, essa misericórdia que o Senhor sempre tem, essa paciência, essa vontade que nós evoluamos, e por isso inúmeras oportunidades que o Senhor nos concede, por isso também muito obrigado. Muito obrigado pela paciência, principalmente. No quesito pedido, Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o nosso coração, o nosso desejo de servir, o nosso desejo de ser útil, para que possamos ser o melhor instrumento possível e, se não dignos, mas um pouquinho merecedores da sua presença, da sua visita e dos mentores nomeados ou não junto conosco nesse Evangelho. O fato é, Jesus, que nós temos só que agradecer a sua visita e agradecer essa misericórdia. Nosso pedido, portanto, de vista grossa para a nossa imperfeição é para que possamos fazer o melhor possível dentro das condições que nós temos, até termos condições de fazermos melhor ainda. Sabedores, então, Mestre, de sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O livro Segue-me tem sempre um trecho do Evangelho, ou um trecho do Novo Testamento, e aí Emmanuel discorre sobre o assunto. Esse trecho do item Ação e Prece é de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, é do Sermão da Montanha. E o trecho que o Emmanuel separou foi: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e será dado a você, buscai que você vai achar, batei e evidentemente essa porta se abrirá. É um trecho quase no final já do Sermão da Montanha, que Mateus anotou em loco, ou seja, no local, né, numas colinas que tem ainda, né, próximo ao grande lago que era chamado de Mar da Galileia. E Jesus então reunindo aquela grande multidão de povo, um pleonasmo, né, aquela grande multidão, então ele começou a dizer as bem-aventuranças. Há um estudo que foi feito pela revista super interessante, de que Paulo de Tarso teria feito algumas adaptações aos escritos de Mateus, à base do Sermão da Montanha, tornando mais atrativo à época
e garantindo então que ele chegasse até nós. É uma discussão muito grande entre os estudiosos que dizem que os escritos dos evangelistas sobre o Sermão da Montanha teriam interpretações de pessoas que estavam próximas, outros que vieram das anotações diretas de Mateus e que todos teriam seguido as anotações diretas de Mateus, mas o fato é que elas estão aí, são maravilhosas, são incríveis, e essa parte é a parte final do Sermão da Montanha, o capítulo 7, versículo 7, já está nos finalmentes do Sermão da Montanha, onde Jesus coloca-nos diretamente em contato com Deus, e de que, na sequência, por exemplo, nos versículos seguintes, tem aquela passagem que Jesus fala: se um filho pede um peixe, você não dá uma serpente. Se ele pede um pão, você não vai dar um pedaço de pedra. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os seus filhos, imagine Deus que está nos céus, o que ele não vos dará. Então, tudo aquilo que nós pedirmos em prece, de coração, nós vamos receber. Seja exatamente aquilo que a gente está pedindo, seja exatamente aquilo que a gente necessita, seja aquilo que é importante para nós sermos colocados à prova, ou para que aliviem-se as expiações. Então isso é possível. Com relação às provações, já é um pouco mais difícil. As provações que nós vamos passar, por exemplo, você tem um câncer que é curado, era expiação. Tem um câncer que você desencarna com ele, é provação. A provação, ela foi aprovada por Jesus antes da encarnação, então ela não vai mudar, porque ela é extremamente necessária, visando a evolução do ser. Então não tem o que fazer. A expiação não, a expiação ela sempre pode ser minimizada ou até eliminada, de acordo com aquilo que se propõe a expiação, que é criar aversão em mim daquele mal, para que eu efetivamente, criando essa aversão, seja incapaz de produzir aquele delito outra vez. Então essa história de expiação e provação, a gente tem sempre que entender a diferença. Expiação tem como, e via de regra isso acontece, há uma melhora, há efeitos paliativos, há um monte de situações que podem acontecer. Provação já é mais complicado. Fábio, então se a pessoa está... Como que eu vou saber se ela está em provação ou está em expiação? Nós não temos como saber, nós temos que fazer o melhor possível, dar dignidade, da condição de vida, dar o melhor possível para a pessoa passar pela provação ou pela expiação da melhor forma possível. Cabe-nos não julgar, e sim ajudar diretamente. A pessoa vem ao centro buscar uma ajuda, eu não vou perguntar se é provação ou se é expiação. Vou ajudar o máximo que eu puder, com todos os recursos que o centro me proporciona, que o Espiritismo me ensina, que Jesus nos faculta, e aí é da pessoa com o seu planejamento encarnatório que vão se ver. A nossa parte é fazer o bem indistintamente. Esse é o ponto. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Divaldo Pereira Franco disse que nos momentos mais graves da vida dele, ele chegava num ponto que a oração dele era simplesmente: meu Deus! E ele recebia, evidentemente, a resposta. Aí ele fala: nem sempre como eu queria, mas passado um tempo, ele que já está no auge dos seus 90 e tantos anos, com o passar do tempo eu percebia que aquilo era exatamente o que eu precisava naquele momento. E assim vai ser com você, assim vai ser comigo, assim vai ser com todos nós, porque não há privilégios. Deus nos trata sempre da mesma forma. O que nós precisamos fazer, como me disse uma vez um mentor que me ajudava, ele falou: quando você estiver caindo no sofrimento, na angústia, na dificuldade, não caia assim, que a gente não tem condições de segurar na sua mão. Caia assim, buscando oportunidades para que nós agarremos a sua mão e não deixemos ou hajamos de uma forma que você não caia mais fundo, que você pare de cair, ou que consigamos tirar você do buraco que você se encontra. Então essa ideia de pedir a Deus, ela é extremamente válida. Deus não vai mudar as regras do mundo, as regras do universo para nos atender, mas colocando-nos em condições de receber auxílio divino, nós facultamos aos espíritos superiores que nos ajudem de alguma forma
ou nos acalentando o coração, ou nos acalmando, nos ajudando a retomar o equilíbrio, para que aí sim nossas atitudes possam ser melhores. Lembre-se, nunca se toma uma decisão, triste ou contente demais. Sempre no equilíbrio. E a gente faz isso, né? Às vezes a gente faz isso, a gente toma decisão quando está muito feliz, ou a gente toma decisão quando a gente está muito triste. E isso é complicado. Via de regra, a gente erra bastante. Então, com equilíbrio, a coisa melhora. E outra, quando eu faço a prece, eu elevo a minha vibração, saio do contato com os obsessores, com aqueles que me querem mal, e entro em contato com os bons espíritos, aqueles que me querem bem, e as coisas necessariamente ficarão mais fáceis. Ah, Fábio, mas eu tenho muitos problemas. Não tem problema ter problema. É normal ter problema. Faça a prece, eleve o pensamento. Mantenha o pensamento elevado, que a sua vibração vai se elevando também. E aí é onde o auxílio chega. Porque não tem mágica, tem lei de atração. Se eu estou em contato unicamente com espíritos atrasados que me querem mal, o auxílio não vai chegar. Por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Certo? Emmanuel diz o seguinte: prece é luz, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas, se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar, não adianta só ter o solo. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. Está falando aqui da escultura, né? No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus no Evangelho, Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto dos vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Vou ler de novo. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado, a pessoa que está fazendo a oração, o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência da prece, não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, ajudando a ação da prece, elevando o pensamento, a benefício dos próprios efeitos, de certo que não funciona. Se eu não me colocar em condições de receber o auxílio que eu estou precisando, que eu estou pedindo, não vai vir. Basicamente é isso. Há uma fábula, uma história que é tida como da tradição cristã, e não necessariamente uma passagem evangélica, de que Jesus estaria se deslocando de uma cidade a outra na época em que ele estava encarnado, e isso teria acontecido na região entre Cafarnaum, Jerusalém, enfim, aquela região, Galiléia, enfim, Nazaré, aquela região onde ele estava, e ele ia deslocar-se de uma cidade para outra, e os discípulos falaram: por que a gente não pega aí uma carroça, aí, uma charreta, enfim, uma carroça para a gente ir? E foram ao local onde havia charretas que faziam a viagem, e as duas que tinham estavam em curso. Aí Jesus falou: vamos andando, quem sabe a gente encontra essa charrete pelo caminho, e a gente faz o resto do caminho, né, com essa charrete, com essa carroça. E teriam então ido. E durante o caminho encontraram um dos donos da charrete com a roda com problema, e ele ajoelhado do lado, orando,
orando, orando, orando. Quando os apóstolos foram ajudar, Jesus falou: não, não, vamos indo, depois eu explico. Eles acharam meio estranho. Jesus falou: o cara está orando, está fazendo oração aqui, e nós não vamos ajudar, né? Enfim. Algum tempo mais que eles passaram, que eles continuaram caminhando rumo à cidade que eles iam, encontraram o segundo dono de carroça, que estava com a roda quebrada, empurrando, colocando o ombro, tentando levantar no ombro a charrete, até blasfemando, falando algumas palavras de baixo calão, os palavrões como se fosse hoje, né? Dilma Dona não é palavrão, mas vocês já entenderam, né? Dilma Dona quer dizer Deus Nossa Senhora em italiano, Dilma Dona. Então não é palavrão, mas só para você entender a base do que estava acontecendo. E às vezes até batia no animal, para o animal fazer mais força para puxar e tudo mais. E os apóstolos naturalmente foram passando do lado. Eles pensaram: se o outro que estava orando a gente não ajudou, esse então menos ainda. E quando eles passavam ao lado dessa pessoa, Jesus falou: não, vamos ajudar aqui, vamos ajudar. E todos ajudaram a tirar a carroça daquela situação e consertar a roda, e por fim depois montaram na carroça e terminaram o caminho ali. Chegando ao destino, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: ó, mestre, desculpa aí, mas ficou meio estranho. Um que estava fazendo oração, o senhor fala que é filho de Deus, né? O que estava fazendo oração para o seu pai, o senhor mandou não ajudar. E esse que não estava fazendo oração, que estava até falando palavrão, que estava, né, naquela situação, o senhor mandou a gente ajudar, por quê? E ele disse, Jesus teria dito, essa é a tradição, né? Jesus teria dito: aquele primeiro, ele queria que Deus descesse do céu e fizesse o trabalho por ele. Aquele era um sujeito preguiçoso. Ele fazia oração querendo que Deus resolvesse a questão para ele. O outro, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento, ignorância no sentido de falta de conhecimento, ele blasfemava, ele falava mal, ele realmente estava numa situação desesperadora, mas estava se ajudando. E aí então aquele que se ajuda, nós também ajudamos. Aí vem aquela frase que é muito usada no Espiritismo: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Que é essa parte aqui, que Emmanuel disse: a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Então, se você não se ajudar, se eu não me ajudar, se nós não nos ajudarmos, não vai acontecer. Posso pedir à vontade que não vai acontecer, porque Deus não intervém no nosso livre-arbítrio. Aquilo que é para nós, aquilo que nós precisamos aprender, diz respeito único e exclusivamente a nós. Então nós precisamos dessas características, dessa situação, desses perrengues que nós vamos ter que passar. Alguns que nós entramos voluntariamente, outros que nós entramos involuntariamente. Aqueles que nós entramos involuntariamente são aqueles equívocos que a gente cometeu sem saber que o era, e aqueles que a gente sabe que é errado e continua fazendo, esse a gente entra porque quer. Mas em ambos os casos, se eu me ajudar, fatalmente eu vou receber ajuda. Se eu pedir essa ajuda e criar condições para recebê-la, fatalmente eu vou receber. Isso é muito importante que nós saibamos. Certo? Então, a passagem: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta, que disse Jesus no Sermão da Montanha, é absolutamente plausível, é absolutamente fácil, simples de acontecer, mas eu preciso criar condições para que isso aconteça. No comecinho, Emmanuel já disse: prece é luz, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Ah, Fábio, mas eu estou muito triste porque houve desencarnações na minha família. Olha, por segundo, me parece que são 7.000 pessoas que desencarnam no mundo. Não vai ser só na família dos outros. Uma hora vai resvalar na nossa família, nos nossos conhecidos, isso vai acontecer. Daqui 150 anos, todo mundo que você conhece, você inclusive, não estaremos mais aqui. Talvez em outra encarnação, mas do jeito que você conhece, não. Então essa é a grande situação. Nasceu, vai morrer, né? Isso vai acontecer.
A saudade é algo que deve existir, a revolta é algo que atrapalha o sujeito e a mim. Atrapalha quem desencarnou e atrapalha a mim também. O Espiritismo vem trazer essa situação, tá? O que eu vou fazer, o que eu vou achar na oração? Achar na oração é, primeiro, quando eu faço a oração e faço o bem, faço o serviço, presto serviço em homenagem àquele que desencarnou, estou mandando bênçãos gigantescas e bálsamos para o sofrimento dele, caso ele esteja sofrendo, que são inimagináveis. Então é assim que se deve fazer. Alguém da sua família que você ama muito, alguém que você ama muito, independentemente de ser da sua família, desencarnou, ame-o orando por ele. Sinta saudade, mas não revolta. Sabe, peça que ele seja amparado, ou ela, enfim, seja amparado, mas faça, crie condições para que seja. Todo o bem que você for fazer, faça em homenagem a essa pessoa, que fatalmente essa pessoa vai receber flechas e mais flechas, vou usar esse termo, não são, né, só para a gente poder entender, só para metaforizar, flechas e flechas de luz que vão balsamizando, acalmando o coração. Se a pessoa estiver no umbral, isso, nossa, isso é uma coisa maravilhosa. Se a pessoa estiver no Vale dos Suicidas, é incomparável essa bênção que você manda para a pessoa. A pessoa se suicidou, não fica pensando em coisa ruim ou julgando, ou seja lá o que for. Faça oração, faça prece para essa pessoa o quanto você puder e principalmente todo o serviço de caridade que você fizer, faça em homenagem a essa pessoa. Porque aquela quantidade de luz, quando você faz a caridade filantrópica para alguém e você direciona toda a gratidão que você receber é para essa pessoa, porque você está fazendo o serviço em homenagem a ele, toda aquela gratidão que viria para você é encaminhada pelos mentores diretamente para aquela pessoa que está no Vale dos Suicidas. Então você imagina, no Vale dos Suicidas, que é um sofrimento muito grande, a pessoa receber quantidades gigantescas de prece batendo no seu perispírito, batendo no seu corpo espiritual, balsamizando, tranquilizando, acalmando, tirando dores, tirando sofrimento, criando condições para que essa pessoa tenha o seu perispírito reparado o mais rapidamente possível e assim criando condições para que ele seja resgatado. Então, a saudade que eu sinto, que você sente, que nós sentimos das pessoas que nos precederam na verdadeira vida, a gente faz isso. A gente cria condições para que a pessoa esteja bem. Fábio, mas e se a pessoa já estiver resgatada, estiver na colônia, ela vai receber da mesma forma? Vai. E por estar na colônia, por estar numa situação boa, essa energia toda ela devolve para a gente. Ou seja, orar por quem já desencarnou é a melhor coisa que se pode fazer. Se a pessoa estiver bem, vai fazer bem para mim. Se a pessoa estiver mal, vai fazer bem para ela. Isso é amar verdadeiramente. É essa consolação que o Espiritismo vem trazer para a gente. Reforçando aquilo que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, que ele disse há 2000 anos. Ele volta agora com o Espiritismo, o Consolador Prometido, ele que é o Espírito de verdade, e ele traz toda essa bagagem que ele já tinha e que exteriorizou como Jesus, agora mais esmiuçado ainda com técnicas para nós colocarmos em prática aquilo que ele ensinou quando ele estava encarnado aqui. Olha que bênção que é o Espiritismo. Graças a Deus que nós temos, né? Então precisamos, Fábio, eu não oro porque Deus sabe do que eu preciso. A oração não é para Deus, bem. A oração é para você elevar o pensamento. O pedir para Deus é fazer a invocação. Invocação é quando eu me coloco em comunhão com. Invocar. Evocar é quando eu trago para mim. Evoco um espírito para se manifestar. Eu trago ele. Invocar, eu me coloco em condições. Então, quando eu faço oração a Deus, eu estou elevando a vibração, estou elevando o meu pensamento, estou criando condições para ser amparado pelos mentores. Então faz bem a oração. Buscai e achareis. Entenda aquilo que está acontecendo. Faça o bem em seu nome ou em nome de quem você quer que receba aquelas bênçãos que o bem gera. Batei e abrir-se-vos-á. Bater a porta das oportunidades. Se você não bater a porta das oportunidades, elas não vêm. Cai do céu chuva e olhe lá. E às vezes nem boa é. Não é? Peça de avião, talvez caia. Mas eu tenho que bater para que a oportunidade surja. Ou seja, tenho que criar condições. Estava
naquele exemplo dos dois donos de carroça na beira do caminho, um queria que Deus fizesse tudo. Estava fazendo uma oração sem merecimento. Serviço é merecimento, serviço é bênção, diz Emmanuel. O outro não, o outro estava fazendo por merecer, então houve um amparo diretamente de Jesus e dos apóstolos. Certo? E vem muito a complementar aquilo que nós estamos estudando, a passagem do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o item beneficência exclusiva, escrito por São Luís. Essa manifestação aconteceu em Paris, 1860. São Luís viveu no século XIII, entre 1226 e 1270, e foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1297. Pela sua beneficência, pela forma como ele se comportava, a Igreja entendeu que ele era uma pessoa do bem, que ele era uma pessoa que merecia. Ele tinha a chamada vida piedosa, obras de caridade gigantescas e empenho em defender a fé cristã. Então ele foi canonizado santo. No Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma manifestação no capítulo 5, a felicidade não é desse mundo. Tem no capítulo 6, advento do Espírito de verdade, capítulo 9, a cólera, capítulo 10, perdão das ofensas, capítulo 11, a lei do amor, capítulo 12, a vingança, no capítulo 13, esse que nós vamos ler agora, que é a beneficência exclusiva, no capítulo 14, parentesco corporal e parentesco espiritual, extraordinária essa explicação, inclusive, e no capítulo 17, que é no capítulo Sede Perfeitos, ele tem o item os bons espíritas, os bons espíritas. Então, é um compêndio de manifestações, ele ajudou muito, é um espírito extremamente evoluído, de escol, e que ajudou na codificação, na vinda do espiritismo. E tem uma pergunta que foi feita para São Luís. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Aqui não é necessariamente partido político, mas daquela agremiação de pessoas. Então, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Do meu grupinho, hoje é muito comum a gente usar o termo bolha, né? As pessoas que vivem dentro da mesma bolha. Então, a beneficência, o auxílio que eu faço exclusivamente dentro daquele meu grupo, né? Há grupos de serviço que ajudam apenas os membros do próprio grupo, né? Para que todos sejam bem divididos dentro daquele grupo. Isso é bom? A igreja que só ajuda quem faz parte da igreja. Quantas pessoas nós não entregávamos cesta básica porque a família não era assistida pela igreja, porque só um membro dessa igreja, só um membro da família participava da igreja. Então era muito comum, era o marido que ia nessa igreja, e aí lá ele comia, lá ele recebia roupa, lá ele recebia auxílio, mas não podia levar nada para casa porque as pessoas não iam na igreja. Então a gente auxiliava, só que ele não aceitava que a comida viesse de espírita. Então a gente entregava numa casa vizinha e o vizinho então ajudava a esposa com aquela cesta básica a esposa desse sujeito, com a cesta básica que a gente entregava, ele auxiliava, né? Então aí tudo bem, o sujeito aceitava. Né? Tava comendo comida vinda de espírita do mesmo jeito, né? E a gente não está nem aí, a gente não fazia para que as pessoas vissem, a gente estava preocupado com a situação que ele se encontrava. Então a vizinha entregava roupa, a vizinha entregava calçado, a vizinha entregava comida, que era nós que abastecíamos para que a família fosse assistida. Né? Então há isso nos dias de hoje. Imagina na época de Kardec como que não era, só se ajuda aquele grupo da qual se faz parte. E o restante que não faz parte, como é que faz? Então a pergunta para São Luís é justamente essa. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta de São Luís é não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens.
O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem uma crença diferente da. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Quer dizer, a melhor forma de nós exemplificarmos a nossa fé é mostrar que nós não somos como os outros. Não por querermos ser melhor ou não, mas por fazer o certo em vez do fácil. E o fácil é agirmos como todo mundo age, como nós agimos há tantos séculos. O certo é agir como Jesus. Esse é o ponto. Eu sempre costumo dizer que Jesus está aqui, nessa linha. Eu começo a fazer diferente, só tem duas opções. Ou eu sou mais evoluído que Jesus e eu estou acertando e tenho que mudar o Evangelho e tenho que mudar as perguntas do Livro dos Espíritos para colocar o meu nome em vez do nome de Jesus, ou eu estou fazendo bobagem e Jesus continua certo. É esse o ponto que a gente tem que entender. Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Se eu faço uma propaganda gigantesca do bem que eu faço, eu estou fazendo diferente de Jesus. Se eu estou fazendo diferente de Jesus, ou eu estou certo ou Jesus está certo. É só analisar. O orgulho às vezes cobre a nossa visão e a gente não consegue entender onde está com o problema. Daí a importância do conhece a ti mesmo, que é quando nós nós damos o salto de evolução. Aliás, qual o meio mais eficiente para se evoluir nesse mundo? E a resposta na pergunta do Livro dos Espíritos, e a resposta dos imortais é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. É usado o termo um sábio da antiguidade já vos disse porque essa frase é atribuída a Sócrates, embora estivesse escrita no pórtico do templo de Delfos, mas é atribuída a Sócrates. Conhece a ti mesmo. Talvez ele tenha divulgado e difundido mais essa frase. E é extremamente importante, também está no Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos conhecer. E o autoconhecimento ele é perigoso. O autoconhecimento ele pode mostrar para nós que nós não somos exatamente aqueles anjos de candura que a gente imagina ser, né? Mas também é uma fonte importante de informações para eu modificar-me. Eu só consigo fazer a reforma em algo que eu identifico que está ruim. Se eu identifico que aquilo é bom, eu não mexo. Então eu preciso ter essa estrutura também e criar essa estrutura em mim para entender que aquilo que precisa ser mudado vai ser mudado, aquilo que não é possível ser mudado, que eu entenda que não é possível ser mudado e que eu preciso desenvolver essa maturidade e essa sabedoria para saber qual é qual, né? Qual eu posso mudar e qual eu não posso mudar. Agora, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Repetindo, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. E eu acrescento, luta contra o desejo, a vontade de fazer aquilo que a gente faz há tanto tempo. Se você tem um defeito, se eu tenho um defeito, se nós temos um defeito, como sovina, como mesquinho, que o que é meu não dou para ninguém, não importa se não me serve mais, eu vou acumulando, vou guardando, aquilo é meu, e eu não vou dar para ninguém, esse egoísmo, essa mesquinhez, essa coisa toda, essa sovinice, isso não foi adquirido nessa encarnação. Eu tenho isso desde sempre, praticamente. Desde quando isso era útil à minha evolução, eu já tenho isso. Porque muitos defeitos nos foram muito úteis no começo da nossa jornada evolutiva e hoje não servem mais, eu preciso eliminar de mim, né? Então faz muitos séculos que eu sou assim. E essa é a primeira vez, talvez, que eu esteja enfrentando essa dificuldade de descobrir que eu sou assim, estou envergonhado perante mim mesmo de ser assim e não quero mais ser assim. Pode ser a primeira vez que isso esteja acontecendo praticamente desde sempre. E aí eu tenho que enfrentar isso. É óbvio que naturalmente eu vou fazer.
eu vou cometer aquele erro outra vez. Aí eu luto contra. Vai vir o pensamento, aí eu luto contra. Vai vir o desejo, aí eu luto contra. Assim são os vícios. Os vícios são assim, nós estamos viciados, nós temos o hábito, e o hábito pernicioso chama-se vício. Nós temos o hábito, nós temos o vício, e a gente precisa vencer. Como que a gente vence? Lutando contra. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha. Ah, Fábio, eu tenho o vício de falar mal das pessoas. Quando eu vejo, já estou falando. Para imediatamente quando percebe. Porque vem automaticamente. Depois que você começar a reprimir isso e não falar, o pensamento vai continuar vindo. Então passa alguém, você se lembra de um fato e tal, aí vem até na ponta da língua para você falar mal. E aí você não fala, você está pensando ainda, mas não fala. O que é estar pensando ainda e não fala? É lutar contra as más inclinações, porque vem o desejo de fazer, vem a vontade de fazer, vem o naturalmente eu sempre fiz. Ah, mas eu sempre fui assim. Essa é a desculpa do imbecil. Ah, mas Deus me fez assim, eu sempre fui assim. Não, Deus não te fez assim, velho. E se sempre foi assim, não enjoou ainda? Não está na hora de mudar? Né? São essas desculpinhas que a gente dá. E é muito grande a safadeza de alguém que diz assim: não, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, mas Deus me fez assim. Quem falou que Deus fez assim? Deus nos criou simples e ignorantes. Nós é que fomos adquirindo, quando o egoísmo e o orgulho eram necessários para a nossa sobrevivência, que nós nos afeiçoamos a eles e não abandonamos mais. Então, pera lá. Ninguém me deu, não. Foi algo desenvolvido por mim e que já deveria ter sido descartado há muito tempo. Então, pera lá. É algo que eu criei. Deus não me fez, não. Assim. Então, eu preciso entender as coisas. Enquanto eu digo, ah, Deus me fez assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Enquanto eu pensar dessa forma, eu estou tirando toda a possibilidade de bater para que alguma porta se abra para mim, de buscar para que eu encontre, de pedir para que alguém me dê. Porque eu já minei todas as formas de reação àquela situação que eu me encontro, já desisti. Covardemente já desisti de lutar. E o espírita não é covarde. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Eu acrescento. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu acrescento. Luta diária contra a vontade de fazer aquilo que a gente sempre fez. Vício é o grande problema. Em qualquer situação em que estamos viciados. Em qualquer situação. E faz mal. Tudo que é exagerado faz mal. Não é? Principalmente, e esse nós precisamos vigiar muito e lutar contra, o vício do... Vou colocar vício da mediocridade. Fazer o quê, né? Essa frase é complicada. Tão complicada quanto, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, tão complicada quanto alguém precisa fazer alguma coisa. Eu não sou alguém? Alguém precisa tomar uma providência, alguém precisa fazer alguma coisa, e eu estou terceirizando isso. É a mediocridade, né? A mediocridade fazendo o seu papel. Ou quando eu me coloco numa situação fora daquele contexto, quando eu digo assim, aí já apelo a Leandro Carnal, professor Leandro Carnal, quando eu apelo dizendo a seguinte situação: o brasileiro é atrasado, sempre atrasado. O brasileiro não sabe dirigir. O brasileiro não sabe votar. Eu sou o quê? Eu já me excluí daquela situação, então se eu não sei, se o brasileiro não sabe votar, se eu professo essa frase, significa que eu sei. Então, eu não tenho que fazer absolutamente nada, os outros que têm que fazer. Estagno. O brasileiro dirige mal, quer dizer que eu dirijo bem, nem me considero brasileiro, talvez. O brasileiro dirige mal, eu dirijo bem, então não preciso fazer absolutamente nada. E não tem quem não cometa erros no trânsito, não tem, todos cometemos. Não tem o que fazer, é verdade. O brasileiro é sempre atrasado, então significa que eu sou pontual, será? Significa que eu sou pontual e todos os outros não são,
Então não precisa fazer mais nada, há uma estagnação. Há um estado de superioridade quando eu professo essas frases. Há um estado de superioridade. Eu estou acima daquele grupo que eu estou dizendo, né? Aí pode ser da minha cidade, do meu bairro, da minha etnia, do meu grupo. Ah, os espíritas, não sou espírita, entendeu? E assim vai. Você votou no fulano, então você não sabe votar. O brasileiro não sabe votar. Quer dizer, eu já coloquei alguém abaixo, que o brasileiro está abaixo de mim, né? E que ele não sabe, eu já sei. Portanto, eu não tenho que modificar nada e o outro tem. Isso é extremamente danoso. Isso faz com que nós busquemos a mediocridade ao invés de buscarmos a evolução. Que a gente estagna, que eu estou num ponto bom já. Eu já estou num ponto legal. Eu não sou dessa forma. Muitos dizem assim: nós brasileiros não sabemos votar. Isso é uma consciência de que a pessoa está inserida num contexto que as informações disponíveis dos candidatos não são tão boas, não são tão grandes, que há torcidas e tudo mais, mas eu estou naquele bojo, naquele grupo de pessoas já com uma visãozinha um pouco melhor e que preciso melhorar, já é diferente. Então não é só uma questão de semântica. Eu falar o brasileiro não sabe votar e nós brasileiros ainda não sabemos votar, quando eu me incluo nessa situação, não é só semântica, é uma forma de entender que todos temos que evoluir. Até porque muitos dos que hoje não votam em determinada pessoa já votaram e são responsáveis por aquela pessoa ter chegado no poder também. Então, pera lá, não fica tirando pedra não, que você fez, tá? Então todos nós temos essa situação. Nós espíritas, nós seres humanos, o ser humano não sabe, eu sou o quê? Percebe? Se inclua na situação sabendo que temos dificuldades, que temos defeitos e que precisamos burilar-nos. Aí estamos no bom caminho. Aí estamos no bom caminho. Aí estamos entendendo que estamos todos no mesmo barco e que precisamos de alguma forma agir. Há pessoas que estão numa canoa, imagine 3 pessoas numa canoa, e aí aparece um furo no casco da canoa e começa a entrar água. E só uma pessoa está catando a água com um balde e jogando para fora. As outras 2 falam: não fui eu que fiz o buraco, eu não tenho que ficar pegando em balde. Se afundar a canoa, o que vai acontecer? Entendeu a metáfora? É bem aí. Ou será que quando a canoa afundar, as 2 pessoas que não fizeram o buraco não cairão na água? Muitas vezes a gente faz isso, né? Não fui eu. Não é comigo. Dia tal tem a eleição. Eu não vou votar. Eu tenho mais o que fazer, não vou votar. Mas a pessoa errada entrando no cargo eletivo não te afeta? Afeta. Afeta e afeta muito. Se você não percebeu isso ainda, você é mais alienado do que você pensa. Mas afeta e afeta muito. Então, não fuja da responsabilidade. Estou falando de uma situação que está, né, acontecendo. Estamos às vésperas de eleições. Então, por isso que eu estou falando nesse sentido. Agora, traga para o dia a dia para você ver. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Bom, é isso. Vamos então elevar o nosso pensamento mais uma vez até Jesus. A água já foi fluidificada, evidentemente. Agora nós vamos fazer a nossa parte de magnetização, né, junto com essa água. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Isso vai acontecer como vai acontecer, porque os fluidos são etéreos, né? Então passa pelo vidro simplesmente, tranquilamente. Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, mais uma vez. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados, que nos deram o prazer da visita, nosso muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, seu Caibar Chútil, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Otávio, meu guia espiritual, e demais guias espirituais que já cumprimentamos.
Nosso obrigado pela visita também, nesse momento tão importante do nosso culto do Evangelho no Lar. Muito obrigado, mestre querido, pela paciência, eu não diria nem misericórdia mais, mas sim acréscimo da sua misericórdia para conosco. E nesse caso, muito, muito obrigado mesmo. Pedimos nesse momento, mestre, mais uma vez que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, para que sejamos instrumentos da sua paz na prospecção magnética agora para a água fluidificada, já colocando cada um de nós a intenção de que essa água seja remédio fundamental, refazidor do perispírito e do corpo físico, se houver merecimento e necessidade. E agora cada um de nós endereça, evidentemente, o pensamento à pessoa que nós gostaríamos que essa água fosse salutar remédio. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, muito obrigado pelo aprendizado e principalmente pela misericórdia que o Senhor tem conosco, que está ali o tempo todo nos dando novas oportunidades e com as mãos sempre estendidas, amparadas, para segurar na nossa quando estivermos necessitando de um porto seguro para aquele momento da nossa vida. Então, muito obrigado de coração. Sabedores, então, Senhor Jesus, da sua presença em meio a nós, com a sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho de hoje e que assim seja. É isso, meus amores. Um beijo enorme para vocês. Quarta-feira tem mais, domingo tem bate-papo sobre Espiritismo. Até lá. Tchau.